Olá, meu nome é Thiago Brito, sou trader e professor. Estamos aqui nessa aula para poder tratar sobre os riscos de investir na renda variável, na Bolsa de Valores. A maioria dos investidores acreditam que para poder investir na Bolsa os riscos são apenas financeiros. Estamos aqui para demonstrar que não são somente esses, A gente vai tratar sobre alguns temas nessa aula, justamente para poder demonstrar quais são os outros riscos, além dos financeiros, inerentes, na hora que a pessoa for realizar seus investimentos, na hora que ela for realizar suas operações em qualquer ativo. Os tópicos, ok? O primeiro risco que a gente vai ter que entender, que é o risco inicial, antes da gente compreender a parte de perca e ganho de financeiro, é justamente sobre o risco de aprendizagem. O que seria isso? São as pessoas que entram no mercado aprendendo da forma errada ou até mesmo realizando investimentos da forma que ela acha que funciona o mercado. Isso é um grande problema pelo fato de não conhecer o meio ao qual ela está inserido. Realizar aplicações financeiras, realizar investimentos em ativos que ela não tenha o mínimo conhecimento sobre o que acontece, por que ele se movimenta, como é que funciona a dinâmica de todo o mercado. E essa compreensão de você estudar e analisar tudo o que acontece para você tomar a sua decisão, para poder aplicar os seus valores, ela é importante durante toda essa caminhada até você se tornar um trader bem-sucedido, até você se tornar um investidor lucrativo. Tá? Então, a parte de prática também, você tem uma situação que a pessoa, às vezes, ela pratica pouco, depois que ela passa pelo processo de aprendizagem, acreditando que aquilo ali já foi suficiente para ela poder aplicar seus recursos. E ela não dá um tempo, ela não dá um time para justamente compreender se aquilo que ela está fazendo, se aquilo que ela aprendeu, possui uma sobrevida a longo prazo, se ela consegue realmente extrair de forma consistente seus lucros e saber lidar com as perdas. Então, antes de qualquer assunto que a gente for tratar sobre riscos na Bolsa de Valores, e isso serve para qualquer atividade, então você que está me ouvindo, independente do ramo que você seja, de onde você exerce a sua profissão, a gente sabe que até você ter um discernimento daquilo, até que você tenha uma experiência nessa atividade, demanda um certo tempo. E para investir também é da mesma forma, A gente não vem e só faz a compra de um ativo e espera ele se valorizar. A gente tem que compreender toda a dinâmica que acontece ali por trás, como gerenciar o risco, como realizar aplicações financeiras, como e por que entrar ou sair de uma operação, mensurar objetivos. Então, todo esse conhecimento, toda essa prática que a gente tem que nos preparar antes de fazer as aplicações necessárias, de acordo com os nossos objetivos, a gente tem que conseguir praticar, simular um ambiente real, para a gente poder verificar se tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente absorveu, a gente consegue colocar em prática. Está muito ligado à parte também estrutural, que é o próximo risco, o risco operacional, o organizacional. O que quer dizer isso? O ambiente ao qual você realiza suas operações, realiza seus investimentos. Então, dependendo do perfil que você for seguir, se é para um investimento a longo prazo, médio prazo ou curto prazo, nós vamos ter essas diferenças de acordo com o ambiente necessário para o trader ou para o investidor concentrar para realizar suas aplicações. Então, por exemplo, se eu não posso vir e querer fazer investimentos de curto prazo, investimentos mais rápidos, em um local que eu tenha muita distração, conciliar com outra atividade, já que investir de forma mais rápida, ele vai me demandar mais foco. A não ser que eu faça um investimento a longo prazo, que eu estou visualizando um crescimento de patrimônio. Então, no caso, eu entro, faço as minhas aplicações do meu capital e eu posso continuar realizando outra atividade, isso não é um problema. Mas a partir do momento que eu defino que eu quero ficar, por exemplo, diariamente na frente do mercado para tentar extrair meus lucros, tanto a parte do ambiente que a pessoa está localizada, tanto a parte estrutural, que é o quê? Sobre os equipamentos que ela vai utilizar, se ela vai utilizar um notebook, se ela vai usar um desktop, se ela vai usar 1, 2, 3 ou 4 ou até mais monitores, a estrutura de internet, que é importantíssimo, para a gente poder estar investindo, se ela tem uma internet de backup, se às vezes uma cair, ela precisa de outra, de conexão rápida, o contato junto à corretora, por onde ela vai realizar os investimentos, para caso caia as duas internet, geralmente no mercado nacional a gente tem, se chove, a maioria das conexões cai. Então, se eu preciso encerrar um investimento de forma mais urgente, eu preciso ligar para alguém, preciso encerrar essa operação. Então, toda essa estrutura montada para mim poder
realizar cada tipo de alocação, cada tipo de investimento, independente do perfil, né, eu preciso ter um suporte por trás para poder ser inerente, me trazer mais confiança, me trazer mais segurança para me aplicar sem medos, para me aplicar sem algum receio de que algo fora do meu controle dê errado, né? Então, toda essa parte estrutural ela é importante, que vai influenciar diretamente no nosso operacional, né? Então, vamos colocar, por exemplo, o próximo risco, né? O risco operacional, que é justamente onde é que a gente deve compreender, né, quais as leituras que a gente deve realizar de determinados ativos para poder entrar numa operação. Por exemplo, se eu quero fazer um investimento a longo prazo, né, o que é o mais comum, né, popularmente para as pessoas que entram no mercado, eu não posso topar um risco muito curto, né, porque a chance desse investimento, de uma variação de preço, me retirar da operação, ela é muito alta. Então eu tenho que saber que tipo de estratégia, que tipo de visão e que tipo de análise eu vou realizar para me poder entrar nas minhas operações. Então, por exemplo, eu não posso entrar num ativo para poder operar e tirar um lucro muito rápido. Às vezes eu estou trabalhando numa frequência mais curta, numa análise, né, para poder fazer um lucro mais rápido e topar um risco muito longo, não tem um risco muito alto. Eu não tenho essa necessidade. Então, compreender juntamente com os fatores de aprendizagem, de prática, como é que a gente faz a leitura dos ativos, como é que a gente faz a aplicação dos nossos valores, o quanto aplicar, o quanto que eu estou disposto a risco, também está atrelado ao próximo tópico, que é o risco financeiro, que é o que a grande maioria teme no mercado de ações, no mercado de renda variável. É aplicar os seus recursos e ter o receio de perder boa parte dele. Só que a falta de conhecimento, né, reparem que a gente está linkando, né, cada tópico que vai construindo uma escala de risco, ok? E a partir do momento que você conhece e domina os anteriores, os posteriores eles vão diminuindo, ok? Você hoje, investir na Bolsa de Valores, você tem mecanismos de defesa, mecanismos de proteção, no qual você consegue limitar a sua perda. A única certeza que a gente tem no mercado, quando a gente faz algum tipo de investimento, tá, no mercado de renda variável, é justamente que uma hora pode dar errado. O lucro é incerto, né, justamente porque a gente não sabe se determinado ativo vai corresponder à nossa análise operacional. A partir do momento que eu me livrei desse risco operacional, eu já sei o que eu estou fazendo, eu já pratiquei toda essa parte de conhecimento sobre como o mercado funciona, os riscos financeiros vão depender de acordo com o meu desejo, de acordo com o quanto que eu estou disposto a topar por risco em cada alocação que eu fizer para atingir determinado ganho, para atingir determinado objetivo. Então todos esses fatores são importantes para o trader e para o investidor poder compreender que financeiro, as pessoas hoje que perdem boa parte do seu capital no mercado, são pessoas que estão sem conhecimento, são pessoas que não têm operacional, são pessoas que porventura entrou numa aplicação e deu algum problema em relação à sua estrutura e não sabia que tinha outros mecanismos para poder encerrar aquela operação e diminuir o seu risco, ou são pessoas que entram querendo por tudo ou nada, tratando como jogo, apostando todo o seu capital em uma única operação, sem fazer a diversificação adequada. Então, conhecer esses riscos, compreender a maneira que nós perdemos, quando nós erramos, a maneira que nós perdemos dinheiro, ele é totalmente importante para poder dar sobrevida nesse mercado. Para a gente poder deixar a longo prazo os juros sobre juros, que é o mais importante em qualquer tipo de investimento, seja como trader ou seja visando a longo prazo, trabalhar. Né? Porque todo o trabalho que a gente faz, toda a estrutura que a gente monta para poder lucrar nesse mercado, não é visando apenas poucos dias, poucos meses ou um ano. É a longo prazo. E é nesse prazo que o juros sobre juros vai fazer o seu sucesso, vai fazer o seu patrimônio crescer de forma consistente. Então a gente tem que estar sempre tendo a garantia de conseguir realizar realocações para o nosso capital crescer. E outro risco financeiro também, que a gente tem que compreender, é justamente a parte de risco do financeiro da gestão pessoal nossa. Né? Então, quando a pessoa quer investir, o dinheiro dela vem de algum local. Né? Então ela tem que compreender que esses investimentos que vão, essa receita líquida, né, dos seus
vamos colocar assim, do seu salário, do seu prolabore, né, dos lucros de que seja de uma empresa ou de um aluguel, que vão vir para o mercado para poder ser alocados. Então tem que ter o controle, tem que ter uma educação financeira para isso. A gente vai falar sobre cada tópico mais a fundo ao longo dessa aula. Tá? E o próximo ponto que a gente vai tratar também é a parte de risco comportamental e risco emocional. Né? Então a gente vai tratar sobre medos, a gente vai falar um pouco sobre ganância, a gente vai falar sobre receio, como esses tipos de comportamentos influenciam diretamente na nossa tomada de decisão para o quanto alocar, que operação realizar, como que eu vou entrar, que tipo de risco que eu vou tomar. Tá? Primeiro ponto que nós vamos detalhar, né, de todos esses tópicos vai ser o risco de aprendizagem e o risco de prática. Né? Então, como qualquer outra, como eu mencionei anteriormente, como qualquer outra profissão, isso vai demandar tempo. A gente demanda conhecimento. Né? Fazendo uma analogia, um médico cirurgião, quando ele entra nos primeiros períodos de faculdade, ele ainda não está apto para poder fazer uma cirurgia de qualquer grau que seja, em uma pessoa. Um engenheiro, quando ele entra nos seus primeiros passos, né, da sua graduação, na hora ele não consegue, ele ainda não tem discernimento nem conhecimento, e muito menos técnica para poder construir um viaduto, construir um prédio, construir uma casa. Então demanda o quê? Demanda uma expertise, demanda aguardar-se o momento de conhecer todas as necessidades dessa profissão, para aí sim depois você começa a investir nela. Então, esse passo a passo que nós montamos ao longo de todo o conteúdo do curso é justamente para construir na cabeça de você que está ouvindo, na cabeça de você que está querendo ser trader ou está querendo ser um investidor, para poder compreender como gerir, como aplicar, como analisar e como se comportar. Você ser um profissional do mercado, né? Não participar de toda essa entrada de pessoas físicas sem informação e sem conhecimento que ocorre num ciclo de alta do mercado. Então, essa parte de você compreender por onde aprender, como praticar, como simular se tudo aquilo que você está fazendo, se tudo aquilo que você aprendeu realmente vai dar certo, ele é importante nessa caminhada. Né? Então, complementar ensinamentos em outros locais que às vezes a pessoa ainda não tem o discernimento ideal para poder saber o que é certo e o que é errado. Né? Então a gente tem uma facilidade hoje em vários meios, né, sobre você aprender algum conteúdo pela internet sem ter que ir, né, presencialmente. Isso é muito bom porque acaba disseminando informação para pessoas que não teriam condições e tempo para poder dedicar a uma sala de aula, por exemplo, como graduação. Mas o risco é que informações na internet qualquer pessoa consegue colocar. E quem não tem ainda como compreender se aquilo realmente funciona, se o mercado realiza suas movimentações da maneira que está sendo tratado na internet, a pessoa pode às vezes cair num vício de aprendizagem errado. Né? Ir pelos caminhos que a pessoa, às vezes, o propósito não é esse. Então, complementar o conhecimento de tudo que você vai aprender ao longo do curso, acredito que só é válido a partir do momento que você realmente saiba o que é certo, o que é errado no mercado financeiro, como realmente o mercado se movimenta. Né? Então, por que os preços oscilam? Né? Quais os tipos de ativos existem para a pessoa fazer seus investimentos? Todos esses conceitos são importantes, né, para a gente poder compreender para qual caminho eu vou seguir. Né? Então, por muitas pessoas, às vezes alguma pessoa ela quer investir no mercado e publicamente, culturalmente, a Bolsa de Valores ser um investimento a longo prazo. Isso foi tratado muito do início, vamos colocar assim, dos anos 2000 até 2008, né, na primeira crise, que a Bolsa só subia, então você tinha a cultura de comprar e deixar, ok? Isso acabou. Hoje em dia o mercado é totalmente um caos. Né? Ele pode subir hoje 3%, né, em determinado ativo, e amanhã cai 5%, cai mais 5%, cai mais 10%, subir 3%. Então o mercado hoje virou uma dinâmica totalmente diferente do que a grande maioria das pessoas estão acostumadas. Né? E por essa dinâmica, as pessoas não buscarem conhecimento, ou buscarem conhecimento da maneira errada, ou atropelarem achando que já conheceram o suficiente para poder realizar suas aplicações, é totalmente um risco para o seu capital. Ok? Próximo tópico que nós vamos falar é sobre o risco organizacional e estrutural, detalhar um pouco do que a gente abordou no início, né? Que
Você investir na Bolsa de Valores é como se você estivesse abrindo uma empresa, né? Então você precisa gerir recursos. O que são os recursos? Qual que é a matéria-prima, né, de um trader? Qual que é a matéria-prima de um investidor? É dinheiro. Então, o primeiro passo é, para mim poder investir, eu preciso de dinheiro. Com pouco dinheiro eu consigo investir? Consigo. Mas torna-se cada vez mais difícil você atingir os objetivos. Então, a Bolsa de Valores acaba transparecendo para as pessoas, né, uma facilidade de ganhos fáceis e de ganhos rápidos. E realmente isso é possível. Mas desde que você monte uma estrutura e trabalhe num ambiente adequado. Você conseguir trabalhar com o notebook no local que você quiser, dependendo do perfil de investidor que você vai seguir, né, o caminho que você vai seguir, se torna impossível, porque você precisa de mais equipamentos. Né? Então, por exemplo, eu quando vou realizar minhas operações aqui, né, de curto prazo, por exemplo, eu utilizo 3 ou 4 monitores. Então, eu não consigo levar toda essa estrutura para a beira de uma praia, para uma casa, para um sítio, né, para uma viagem, operar no aeroporto, né, operar no hotel, operar de casa, desde que eu tenha essa estrutura em casa. Né? Então, o tipo de perfil é diferente. Já quando eu vou montar uma estrutura para realizar um investimento a longo prazo, tudo que eu preciso realmente é apenas de um computador. Um notebook ele é suficiente para ele poder analisar o mercado, ver se aquele ativo corresponde às minhas expectativas, para me realizar a minha operação. Né? Então, vai demandar também, se eu estiver fora, a internet. Né? Hoje eu não posso vir operar no mercado, realizar meus investimentos, se eu quiser mais foco, com a internet 3G, por exemplo. Eu preciso de uma internet mais rápida, eu preciso de mais confiabilidade nessa estrutura para que no meio do meu processo de decisão não ocorra algum empecilho que vai influenciar em relação a essa tomada. Okay? O próximo risco que nós vamos tratar é também o risco operacional, né, que diz respeito a como entrar, como sair, né, de um determinado investimento que você for realizar, né, ou como é que eu mensuro o risco desse investimento, né? Eu operar sem técnica ou operar com determinado achismo, determinado feeling, isso totalmente traz um risco desnecessário para a pessoa, porque torna-se uma aposta. Então eu tenho técnicas, né, nós vamos desenvolver ao longo do conteúdo do curso, justamente para você saber compreender cada tipo de investimento, cada tipo de trade, cada tipo de operação. Tá? Sempre que a gente falar sobre investimento, trade, operação, né, é a mesma coisa, ok? E nós vamos fazer de forma mais usual a palavra trade, tá? E eu tenho que compreender que tipo de estratégia que eu vou utilizar, que tipo de visão, que tipo de frequência do mercado que eu vou analisar. Né? Eu tenho que dominar todas as técnicas, né, que eu for utilizar no mercado para que eu possa tomar decisões coerentes. Para mim que eu não possa, por exemplo, entrar numa operação, fazer uma aplicação, cruzar os dedos e ficar torcendo para vai, por favor, vai, por favor, vai, por favor, anda a meu favor, não posso perder. Se eu caio nesse risco comportamental, que nós vamos falar, né, daqui a pouco, isso influencia diretamente no operacional. Porque se eu estou com tanto medo, com tanto receio, assim, de entrar numa operação, a meu processo de decisão de a hora que eu entro e a hora que eu saio, o risco que eu estava disposto a tomar no início, se eu estou disposto, por exemplo, a perder numa operação 5% do capital alocado, se essa operação começa a vir 1% de forma contrária, mesmo o meu operacional estando certo, isso começa a influenciar de forma negativa e pode fazer com que eu encerre essa operação de perder por conta de perder os 5%. Mas a partir do momento que eu compreendo como entrar, como sair, como administrar um trade, como eu consigo visualizar os objetivos dessa operação, e eu tenho todo o contexto operacional alinhado, eu minimizo em boa parte o risco comportamental, o risco emocional, deixar com que os meus sentimentos influenciem no meu operacional. Né? Então, se a gente for analisar, né, acertar, muitas pessoas se preocupam em cima disso, né? Se a operação está vindo contra, a princípio parece que eu vou errar, se a operação está indo a favor, a princípio parece que eu vou acertar, sendo que o mercado pode mudar a qualquer momento, porque o mercado é um caos, da mesma maneira que ele está subindo agora, em um segundo ele pode começar a cair. Ele pode estar caindo, e daqui 5 minutos ele começar a subir e não voltar mais. Né?
Agora, o fato de eu ficar me preocupando se eu vou acertar ou vou errar, significa que o meu risco financeiro está atrapalhando, ou às vezes, um operacional alinhado. Então eu tenho que minimizar o risco operacional para a gente poder começar agora a falar sobre o risco financeiro. A partir do momento que eu faço uma aplicação, que eu entro em determinado trade, sabendo o tanto que eu vou perder, antes dessa operação iniciar, eu já estou topando o risco. A partir do momento que eu vou mexer e vou trabalhar com bolsa de valores, eu já tenho que topar o risco a todo momento, porque senão eu não vou conseguir realizar operações de forma adequada. E essas operações, esse risco que eu estou disposto, seja no contexto geral, né, por exemplo, se é uma empresa, eu vou estar colocando num plano de negócios para colocar essa empresa para rodar, ok? Financeiro, meu capital de giro. Eu já tenho um planejamento, se tudo der errado, quanto tempo essa empresa vai durar? Eu preciso da matéria-prima para o meu operacional funcionar. Porque sem capital, eu não consigo entrar numa operação. Eu preciso gerenciar o RH da minha empresa de forma para minimizar os riscos comportamentais. Eu preciso investir em infraestrutura da minha empresa para me minimizar o risco estrutural e ambiental. Não posso, por exemplo, estar numa sala que eu posso alugar para eu poder realizar meus investimentos, ou estou dependendo de um determinado local da minha empresa, e fazer uma aplicação e alguma coisa me influenciar, me distrair. Eu tenho que levantar da minha cadeira. O meu financeiro está sendo aplicado ali. Então eu estou, por conta de outros riscos, eu estou elevando um risco financeiro de forma necessária. Saber aplicar o tanto que eu estou disposto, o quanto que eu topo de risco, é totalmente importante. A gente tem que compreender esses fatores para trazer total tranquilidade e equilíbrio na hora que eu sentar na frente do computador e for realizar meus investimentos. Ser totalmente imparcial, né? Então, por exemplo, se eu for alocar valores além do que eu posso suportar, por exemplo, né, isso vai influenciar diretamente na administração da minha operação após eu entrar. Vai aflorar riscos comportamentais, riscos de sentimentos que podem fazer com que eu não possa permanecer nessa operação pelo fato do meu capital, o capital que eu aloquei, ser bastante superior. Então eu tenho que controlar esse risco também, né? Então a gente pode reparar que cada tópico que a gente vem falando até o momento na aula, né, cada tópico, eles são interligados. Eu posso não alocar o financeiro acima do que eu estou disposto a correr, né, um risco acima do que eu estou disposto a correr, mas se eu tiver um risco operacional e não saber realizar minhas operações, se eu tiver um risco de aprendizagem e nem sei como é que o mercado funciona, de nada adianta o capital que eu tenho. 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Esse capital no mercado que movimenta bilhões no dia não é nada. Eu posso vir aqui e conseguir perder 5 bilhões no dia. A gente tem que dar valor para isso. A gente tem que compreender como eu tratar cada tipo de alocação, cada tipo de investimento que eu vou fazer, como diversificar, é importante, né? Porque senão, o que eu vou ter que realizar? Eu perco dinheiro no mercado, coloco dinheiro no mercado, perco nos meus investimentos, quero continuar, vou ter que tirar de onde eu tenho receita, por exemplo, sobra do meu salário no final do mês, lucros da minha empresa no final do mês, né? Um aluguel que eu tenho do imóvel, não importa, esse dinheiro vai sair de algum lugar. Então eu tenho que compreender o quê? Se eu vier para o mercado sem uma gestão financeira adequada, isso se torna um risco. Por quê? Eu vou perder aqui mais dinheiro que eu comporto. Eu não tenho reservas, eu estou apostando tudo num negócio que, se der errado, eu vou perder todo o meu patrimônio. E é isso que acontece com a grande maioria das pessoas que entram sem conhecimento algum. Principalmente quando a gente se passa por um ciclo de alta do mercado. Mercado em alta, bolsa de valores em alta, ações em alta, chama pessoas físicas para poder investir. O noticiário toda hora fala sobre bolsa de valores subiu.
Isso atrai a atenção de quem quer fazer um patrimônio, de quem quer realizar determinados investimentos que sejam a longo prazo, ou para quem quer justamente mudar de profissão ou iniciar uma nova profissão e vir para o mercado acreditando que, como a bolsa só sobe, está tranquilo de ganhar dinheiro. Está tranquilo para poder realizar minhas operações, que os riscos são minimizados. Só que não é bem assim. Quando a bolsa entra em noticiário, boa parte dos movimentos já passaram, para poder trazer a atenção do meio jornalístico. Né? E eu conhecer como que eu vou trazer esses recursos para o mercado é importante. Né? Então tem que ter um controle financeiro pessoal extremamente alinhado. Quanto que eu tenho de receita no mês pessoal, esquece mercado, quanto que eu tenho de despesa, o saldo dos dois, eu vou analisar qual que é o percentual que eu vou trazer para cá, que também não pode ser todo o meu patrimônio, principalmente se eu estou começando agora, principalmente se eu estou querendo trazer conhecimento agora. Né? Então, boa parte das pessoas não tem essa noção. Acreditam que a Bolsa de Valores é uma caixa onde se coloca todos os recursos. E a gente não pode fazer isso. Né? A gente traz uma parte dos nossos investimentos. Nós vamos aplicando mais nessa empresa, fazendo essa empresa crescer, ou com os nossos resultados, ou a partir do momento que eu já tenho uma consistência nos meus lucros, e aí eu posso realmente tirar de uma reserva que está rendendo pouco e trazer para o mercado que está me rendendo mais. Então tudo vai depender do meu desempenho. Né? E essa parte de desempenho ela é importante porque ela influencia no seu comportamento, tanto de quem está perdendo, tanto de quem está estagnado e principalmente de quem está ganhando. Cada tipo de pessoa vai ter que saber lidar com as suas habilidades, com o seu emocional, com o seu comportamental. E isso é importante. Algumas pessoas não sabem perder. Por não saber perder, tratam a bolsa de valores e os investimentos feitos aqui como um jogo. Perde, coloca mais dinheiro, acreditando que vai ganhar. Perde, coloca mais dinheiro, acreditando que vai ganhar. Ao invés de dedicar uma parte do seu tempo para estudar, para poder aprender, para consertar algum risco dos demais que a gente passou por agora, né, operacional, financeiro, comportamental, estrutural, ela não consegue analisar o que é que está dando errado. E isso é um problema para as pessoas. Tem pessoas que precisam ganhar dinheiro no mercado de forma imediata. E a perda ou a estagnação, ou seja, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Quando ganha, não ganha muito. Quando perde, também não ganha muito. Ela fica estagnada. O tempo vai passando, essa pessoa vai ficando angustiada. Essa pessoa, de acordo com o planejamento dela, ela vai ficando mais desesperada. O capital dela não evolui, o capital dela não cresce. É um risco de oportunidade, se podemos falar assim. Porque ao invés dela estar demandando todas as energias e as forças dela em outro tipo de investimento, em outro setor, em outra atividade, que poderia ser mais lucrativa, ela está insistindo meses após meses, anos após anos, em algo que ela está vendo que não evolui. E isso pode fazer com que ela aloque mais capital. Seria um risco, aumentar o risco financeiro que antes ela deixava de forma tranquila. E tem pessoas que não conseguem lidar com o ganho, com a ganância, com a consistência. Por quê? A pessoa está no processo de evolução natural, como qualquer outra profissão. E você ganhar muito, ganhar pouco, perder muito ou perder pouco no mercado, vai depender justamente do seu desempenho, de como você aplica o seu capital, como você vai gerir esse capital, né? Como que você vai aplicar operacionalmente em cada segmento, porque a gente pode diversificar investimentos a longo prazo, médio prazo e curto prazo. Posso estar ganhando dinheiro no curto prazo e perdendo nos investimentos que eu faço a longo prazo, ou vice-versa. Então eu tenho que compreender esses fatores justamente para me poder alinhar as minhas melhores forças. E as minhas habilidades vão influenciar diretamente no comportamental. Às vezes a pessoa começa a ganhar um pouquinho, ela está no processo de evolução natural, só que pelo fato dela estar numa linearidade de ganhos, ela cria coragem demais.
por conta desse risco comportamental e emocional, ela abala um risco financeiro que antes estava alinhado. E aplica mais valores por acreditar que ela já sabe o suficiente para topar riscos maiores. Só que ela estava, às vezes, acostumada a perder R$1.000 por operação, ela aloca mais e a partir de agora ela vai topar perder 10 mil. Se antes ela ganhava, quando ela investia e topava de risco, né, R$1.000, ela ganhava 2 mil, 2.500, 3 mil, 1.500, 10 mil reais. Ela visualiza que se ela topasse um risco maior, ela pode estar multiplicando os 10 também. Então ela topa um risco de 10 para ganhar 20, ganhar 30, ganhar 15, ganhar 50, ganhar 100. Depende. Só que ela não está acostumada, por mais que ela tenha um capital para poder aguentar uma perda de 10 mil, ela não está acostumada com a volatilidade, né, o sobe e desce da Bolsa de Valores com 10 mil reais de risco. E aí ela pode se desesperar. Então essa ganância de querer acelerar o processo pode acarretar o aumento do risco em outros locais que ela já estava estabilizada, né? Então esses excessos a gente vai tratar ao longo do curso, né, para a pessoa saber como se prevenir, né? Fazendo uma outra analogia, quando a gente trata uma parte sobre identificar quais são os riscos que a pessoa está no mercado, se é um risco comportamental, emocional, se é um risco financeiro, se é um risco estrutural, né? Se você faz um levantamento sobre esse investidor, cada tipo de risco ele é remediado, desde que a pessoa não venha para o mercado como um jogo, com um vício. Porque se ela vem com um vício, ela precisa de um tratamento de um especialista nisso, né? De um psiquiatra, de um psicólogo, para poder tratar. E boa parte desses males a gente não consegue tratar com um ajuste financeiro, com um ajuste operacional. Às vezes a pessoa é mais ansiosa e ela não consegue fazer investimentos a longo prazo. Por quê? Porque ela quer encerrar logo aquele lucro e já partir para outra operação, já partir para outro investimento. Isso é importante. Às vezes a pessoa é muito tranquila e ela consegue administrar bem, né, o investimento a longo prazo. E quando ela tenta fazer investimentos mais curtos, que aumentam o risco operacional, ela não sabe lidar com algumas perdas e acaba se desequilibrando. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio de todos esses fatores para conseguir investir bem, para conseguir compreender os riscos financeiros que a gente está disposto a ter ao longo dessa caminhada, né? O grande medo das pessoas é perder dinheiro, mas a perda de dinheiro, quando a gente vai tirar um diagnóstico, ela pode estar sendo consequência de outros fatores. A gente consegue, como se fosse um clínico geral, né, fazer um levantamento a partir do momento que você tem conhecimento, fazer um levantamento do que está sendo feito errado e como remediar. E que se não for remediado, ou se for remediado da maneira errada, pode desencadear outras doenças. E às vezes a doença é terminal, ou seja, a pessoa acaba influenciando dela perder todo o seu patrimônio e todo o seu capital no mercado, né? Então compreender que o mercado tem, além dos riscos financeiros, é extremamente importante para o investidor e para o trader, né? A grande maioria acha que é só perder ou quebrar, e não é isso, né? São males que podem vir, que podem levar para tirar do lado profissional, que é do investidor, e levar para o lado pessoal. Perder quantias, perder patrimônio, que a pessoa demorou às vezes anos para poder juntar. E isso pode desencadear depressão, por exemplo. Que aí já nós estamos levando para um lado pessoal, já foge da competência do ensino da Bolsa de Valores, né? Então conhecer esses fatores ele é importante, né? A gente poder finalizar, a gente faz um levantamento do que a gente viu nessa aula, né? Que a gente pode tratar o seguinte: por mais distintos, né? Primeiro tópico, né? Por mais distintos que os riscos possam ser, há sempre a possibilidade de mensurá-los e remediá-los, foi o que eu falei. A gente pode, a partir do momento que a gente tem conhecimento sobre isso, o que está desencadeando esses riscos, esse desequilíbrio,
a gente consegue fazer uma contrapartida para poder equilibrá-los. Lógico, desde que a pessoa queira, desde que a pessoa visualize aquilo como um mal a ser tratado. Tá? Antes de investir, né, o segundo tópico, antes de investir, devemos dominar toda a parte teórica e realizar os treinamentos pertinentes. Né? Então, antes de vocês, né, o que a gente recomenda ao longo desse período de aprendizagem é não realizar investimentos até que chegue o momento no curso que a gente passe as recomendações para as pessoas darem os primeiros passos no treinamento, começar a aplicar a parte teórica na prática, ok? Então você tem que parar de investir. Se você está perdendo, pare imediatamente. O que você está perdendo agora, independente do capital, independente do patrimônio que você tenha, pode fazer diferença lá na frente quando você tiver conhecimento, né? Então, antes de investir, busque conhecimento, busque compreender e dominar todo o conteúdo que vai ser passado. E quando chegar o momento de prática, simule um ambiente real de investimento, para se caso você passar por essa fase, aí sim você vai estar apto a colocar recursos financeiros para poder fazer o seu patrimônio trabalhar. Né? Como qualquer negócio, devemos ter os equipamentos necessários para realizar nossa atividade. Né? Então, como eu falei no início, é como uma empresa, precisa investir em infraestrutura. Não é simplesmente um notebook embaixo do braço e opera de qualquer local. Né? Por mais que seja um investimento a longo prazo, igual eu falei, que isso realmente é possível de ser feito, você precisa da estrutura de internet. Se eu estiver numa casa de campo e lá só funciona 3G, por exemplo, e mal a internet funciona, como é que eu vou trabalhar se a internet toda hora cai? Começa a complicar. Então tem níveis de estrutura mínimas a serem trabalhados que a gente também vai trazer nessa primeira parte do curso para vocês compreenderem. Tá? Não se preocupar, né, em acertar todos os investimentos, teremos sempre outra oportunidade. Isso é importante para você saber que nem todas as operações, por mais conhecimento que você tenha, por mais que o seu risco operacional esteja minimizado, por mais que o seu risco de equipamentos e ambiente estejam minimizados, risco financeiro, por mais que seja tudo equilibrado, nós vamos errar alguns investimentos. Tem como acertar todos. Se a gente tivesse a garantia de acertar todas as alocações que a gente fizesse, todos os conceitos de diversificação, conhecimento, como entrar, onde entrar, seriam desnecessários. E eu poderia pegar todo o meu patrimônio e investir em algo que eu tenha a garantia de dar certo. E não funciona bem assim. Né? Agora, eu saber mensurar o risco, topar riscos curtos para almejar objetivos que o mercado está me mostrando de possibilidade, é o que vai dar sobrevida para a gente a longo prazo. Okay? Então não se preocupe se você, às vezes, quando estiver operando, errar uma ou outra operação. Isso faz parte. Isso faz parte. Como uma empresa, isso é como se fosse uma perda numa pequena parte do estoque. Mas a gente tem a outra toda para poder trabalhar e fazer o giro de estoque para poder lucrar. Você viu também nessa aula, aloque valores dentro da sua realidade e manter suas finanças pessoais dentro do controle. Para você que não tem ainda uma gestão financeira pessoal, né, mas já é um momento para poder, durante todo esse percurso, já ir alinhando essa parte, ok? Já ir fazendo todo o controle das suas finanças, isso é importante, ok? Quanto que você recebe, né, mensalmente, o que você tem de receita, o que você tem de despesa, ok? Para justamente ir criando um colchão, né, uma reserva financeira. O dinheiro que vai ser direcionado para o mercado é um dinheiro que o investidor não precisa dele. Eu não posso precisar desse capital nos próximos 3 meses, nos próximos 6 anos, talvez no próximo 1 ano. É um dinheiro para ser investido. Eu preciso do tempo, independente do tipo que eu vou fazer, curto, médio ou longo prazo, ok? Deixar o juros sobre os juros trabalhar, fazer reinvestimentos. Isso vai fazer com que o nosso patrimônio cresça de forma sólida, passe por eventos de tempestade. Às vezes o mercado começa a ficar mais ruim de ser mais operado. Isso é normal. Né? A gente tem que compreender os efeitos sazonais de quando a gente tem um mercado favorável e quando tem um mercado desfavorável. Porque quando o mercado estiver desfavorável, é o momento de manter o pé no chão. E eu não posso ficar tirando do mercado recursos para poder colocar no meu lado pessoal.
Por isso que a gente trata muito isso como uma empresa. Você não pode, é a máxima, né? Você não pode misturar capital pessoal com o capital da empresa. A empresa tem que se virar sozinha. A pessoa tem que se virar sozinha. Então, os lucros do mercado são reinvestidos no mercado. Uma parte desses lucros são direcionados para a pessoa conseguir aproveitar, né, usufruir desses benefícios. E por último, a gente tem seja indiferente quanto aos eventos, né, haja com naturalidade e profissionalismo. Isso tem a ver com o risco comportamental e emocional. Então, se eu errei, ok. Se eu estou com o meu risco financeiro, não perdi além do que eu estava disposto, ok. A vida continua, bora para a próxima operação, não vai ser a última que eu vou realizar. Então, eu tenho que manter de forma indiferente. Se eu ganhar, eu tenho que tomar cuidado com a euforia, para não me desencadear uma coragem excessiva, que vai trazendo todos os outros males que a gente vai falar durante a aula. Então é isso. Essa aula foi sempre para a gente poder tratar sobre todos esses riscos e detalhados, né, ao longo do curso. Cada tópico desse vai ser mais desmembrado. Até a próxima aula.